Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo deste mundo corporativo aqui na CBN, que hoje vai falar sobre franchise e varejo. E o nosso convidado é Adir Ribeiro, consultor, presidente da Praxis Education e um dos autores do livro Gestão Estratégica do Franchise, como construir redes de franquias de sucesso, escrito com sócios, colegas dele da Praxis e lançado pela DFS Editora. Adir Ribeiro, muito obrigado pela sua presença aqui no Mundo Corporativo desde já. Eu que agradeço o convite, é uma honra. Obrigado. Adir, o sucesso da franquia está nas mãos de quem? Do franqueado ou do franqueador? Para nós, 50% de cada parte. Do franqueador em construir um modelo de negócio, construir um processo, produtos, marketing, né, pensar macro. E os outros 50% na parte do franqueado, que é pensar micro, pensar o seu local, pensar a sua execução. Só lembrando, franqueador, dono da marca, dono do produto, franqueado, o quem executa. A gente tenta trabalhar esse conceito no livro, Milton, dizendo que metade do sucesso é da franqueadora no pensamento estratégico e a outra metade do franqueado na execução com excelência no ponto de venda ou numa escola, enfim, que seja qual for o modelo de franquia. Quem tem que pensar na estratégia é o franqueador? Sempre o franqueador. O franqueado pode ajudar, pode contribuir, podem ter grupos de trabalho, comitês, esse tipo de coisa, mas a responsabilidade de pensar o futuro é da franqueadora. O que a gente conceitou como gestão estratégica, pegamos esse termo do Balance Scorecard, é pensar em longo prazo, tirar a estratégia do papel. Então o franqueador tem que estar concentrado. Quem serão meus substitutos? Quem serão os concorrentes substitutos? Que novas ofertas podem acontecer? Como é que eu preparo a minha rede para esse futuro que está chegando? Então, quem tem que pensar o futuro sistematicamente é a franqueadora. E o franqueado pensa o futuro, mas num horizonte de menor prazo. A gente brinca de franqueador responsabilidade de pensar 3 a 5 anos, franqueado pensar no mínimo horizonte de 1 ano. Ou seja, há tempos diferentes para a estratégia de cada um. Perfeito, tanto o tempo quanto o local. O franqueador pensa global, pensa Brasil, América Latina, já temos várias franquias brasileiras que são globais, e o franqueado pensa local. Então são tempos e locais diferentes. O Lourenço, que já mandou a sua pergunta aqui pela internet, nosso ouvinte internauta, diz que tem uma pergunta muito simples. Poxa. O que faz uma franquia ter sucesso? Pois é, faz um produto muito bem definido, uma formatação muito bem adequada e uma execução do franqueado com muita excelência. Uma transferência de conhecimento por parte do franqueador para esse franqueado. Acho que, Milton, tem um ponto que eu acho muito importante colocar no seu programa, é o seguinte: as pessoas compram franquia achando que o sucesso é garantido. Não é. As pessoas compram franquia por diversos motivos e o principal motivo errado é: eu quero comprar uma franquia porque eu não quero mais ter chefe, eu quero ser meu próprio chefe. Se você vai comprar uma franquia, você vai ter um chefe que eu digo que é o mais tirano e, porém, o maior soberano, que é o cliente. O cliente decide comprar ou não. Então, essa relação de chefia não é um motivo claro de comprar uma franquia. A pessoa que adquire uma franquia, que é uma das receitas de sucesso, tem que saber que vai ter que ter muito trabalho, muita dedicação, talvez finais de semana, dependendo do tipo de negócio. Claro que não tem uma receitinha de bolo, mas tem vários elementos de entender o papel dele como empresário. O sucesso do que o franqueador tem necessariamente não significa sucesso do franqueado. Vai depender de outros itens, de outros indicadores, de outras situações. Perfeito, perfeito. Quer dizer, o franqueador tem que pensar na estratégia, o franqueado pode ter uma concorrência mais agressiva no local, ele pode ter escolhido a loja, se for uma loja num local errado, se for num shopping, quer dizer, tem uma série de fatores da região. De repente você vive do agribusiness, chove muito na região, acaba o dinheiro, vamos dizer assim, que está circulando no mercado, então tem uma série de fatores. Óbvio que o franqueador tem que estar sempre pensando, ver que maneiras ele pode suportar esse franqueado. O franchise tem por trás a construção de conhecimento passado de forma sistemática para esse franqueado. E esse franqueado, Milton, na nossa visão, o maior desafio dele é se transformar em empresário. Pois é, do ponto de vista da experiência nessa área, para mim fica evidente que o franqueador tem muito mais experiência, porque ele já está há mais tempo, já abriu várias franquias, tem várias parcerias. Então, quando o franqueado entra nesse mercado, ele vai em busca de uma marca, ele vai ter menos experiência. Cabe ao franqueador identificar que ele não é o franqueado ideal? Cabe sim, a gente diz o seguinte, fala-se muito do perfil de franqueado ideal. Hoje no nosso trabalho a gente está tentando trabalhar um pouco o DNA do franqueador. Será que você serve para ser franqueador? Porque uma coisa é eu ter várias unidades, outra coisa é eu replicar o modelo para o franquia. Então aqui também tem um ponto relevante. Além disso, eu tenho que definir qual é a característica desse perfil de franqueado ideal. Para fazer franquia, eu preciso ter um negócio de certa maneira de sucesso, que consiga replicar. Está em aprovação na lei, no Congresso uma lei que vai exigir determinado período para você operar um negócio antes de franquear. O que eu acho muito bom. Recentemente eu atendi um empresário que com
3 meses de empresa, queria franquear e queria uma proposta da nossa empresa. Eu fui avaliar um pouco antes de enviar uma proposta, falei, vamos trabalhe um pouco mais, gera esse negócio, gera resultados, cria uma segunda unidade, que aí você amplia seu potencial de franqueabilidade, porque se franquia é dinheiro dos outros, que eu pego o dinheiro dos franqueados, os franqueados que investem, eu preciso ser muito sério. O Brasil tem sido muito sério, hoje somos o 4º país do mundo em franquias, em junho agora tem a feira de franquias em São Paulo, vai ser a maior feira de franquias do mundo, então a gente vem caminhando a passos largos e crescendo taxas muito maiores do que o PIB brasileiro. Você tem ideia de números? Quanto nós temos hoje de franquias no Brasil? Temos. A Associação Brasileira de Franchise faz esse estudo com muita propriedade. O último dado que tem, no final de 2011, são 2.031 marcas. Desses 2.031 marcas, mais de 90%, não sei precisar exatamente, mas é mais do que 90%, marcas nacionais. O que nos dá um baita de um orgulho é gente brasileira criando método, criando conceito. Absolutamente nada contra as marcas estrangeiras, cerca de 10, 8% estão aqui no Brasil, fazendo também sucesso, mas são 2.031 marcas num segmento que cresceu em média 16% em faturamento, contra 2,7% do PIB, fazendo uma comparação simples. Quando nós temos uma economia mais equilibrada, como agora, há a tendência que surjam mais pessoas interessadas, tanto em serem franqueadores como serem franqueados? Sim, há uma tendência muito forte, porque você tem um poder de consumo maior, então você tem mais gente procurando franquias, você tem o empreendedorismo cada vez mais à tona e as pessoas buscando a franquia como opção. Eu mesmo, professor de dos principais cursos de empreendedorismo do Brasil, e a minha aula é franquia como opção de negócio. Eu passo para os alunos o seguinte, olha, quais critérios você vai olhar para comprar uma franquia ou para transformar em franchise o seu negócio. Então você tem esse caminho, você pode montar um negócio do zero ou você compra uma franquia. As taxas de mortalidade nos negócios de franquia são infinitamente inferiores aos negócios independentes, apesar de que no Brasil os nossos taxas de mortalidade estão caindo bastante, graças ao trabalho de várias entidades e preparação, as taxas de mortalidade dos negócios independentes vêm caindo. Em franquias a taxa é infinitamente inferior em relação. O que as estatísticas mostram aí? Números aproximados, o Sebrae estima que em torno de 60%, 70%, depende do estado, morrem de empresas ao longo de 5 anos. Empresas independentes. Eu estou dando números bem grandes. Em franquias, esse número estima-se, não existe uma estatística oficial, que seja menor do que 10%. Então, só que você consegue comparar. Por quê? Porque franquia é sucesso garantido? Absolutamente não. Mas tem um conjunto de conhecimento, tem o que você falou agora há pouco. O franqueador organizou tudo isso, ele já é relativamente sucesso, ele já testou seu produto, e então isso tende a diminuir os riscos, tende a diminuir, não eliminar os riscos para o franqueado. Como identificar a viabilidade do negócio? Eu acho que tem que fazer muita conta, tem que fazer muita pesquisa. Se você é candidato a franqueado, está nos ouvindo, enfim, tem que pesquisar bastante sobre o negócio, sobre a indústria que ele está inserido, sobre o mercado que ele está inserido, o potencial de crescimento para isso. Tem que conversar com franqueados, Milton, é muito importante, porque eles são você amanhã, né? Então você tem que ir lá nas lojas, nas escolas, enfim, conversar com franqueados para medir um pouco satisfação, desafios e olhar sob essa perspectiva e tentar avaliar a viabilidade e as projeções criadas pelo franqueador. Quais as complexidades que existem nessa avaliação e que não podem ser esquecidas nesse planejamento? Eu acho que a primeira coisa é uma autoavaliação, falando aqui sobre a ótica do franqueado, aquele que vai investir numa unidade. Uma autoavaliação muito criteriosa do que você gosta de fazer, quais são os seus valores, onde é que você quer estar daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Tirar o conceito de que ter franquia é status, isso é importante, mas é muito charmoso só para aparecer em determinado momento, porque vai ter muito trabalho, né? Envolver a família nessa decisão, pesquisar, Milton, muitas opções de franquias no mercado, não somente um franqueador, até para ter criticidade, e a lei ampara muito o candidato, existem diversos instrumentos que o candidato é obrigado a receber para tomar a decisão, para facilitar esse processo. Nessa avaliação, quer dizer, a personalidade dessa pessoa é fundamental, quer dizer, ele é um empreendedor. Isso deve ser levado em consideração? Muito. A gente discute muito a questão do empreendedor e no nosso escritório a gente chegou à seguinte conclusão. O perfil do franqueado ideal é o franqueado gestor com comportamento empreendedor. Quando a gente coloca só o empreendedor, isso é uma discussão bastante extensa, eu não quero aqui polemizar, mas o empreendedor vem à mente da gente, aquele cara que quebra montanhas, que não segue regras, enfim, que construíram negócios, impérios no Brasil, coisas bem interessantes. O franqueado a gente vê que como um gestor, ele tem que seguir regras, só que ele tem que gerir muito bem com comportamento empreendedor, né, com comportamento de buscar novas coisas. Nós estamos conversando com o consultor Adir Ribeiro e
você pode participar dessa nossa conversa, pode mandar a sua pergunta pela internet. O nosso e-mail é o mundocorporativo@cbn.com.br e o Twitter é o @jornal da CBN. Pergunta do Nivaldo. Adir, geralmente só ouvimos coisas boas sobre as franquias. Você pode citar algo que leva uma franquia ao fracasso? Falar sobre a segurança do negócio? Interessantíssima pergunta também, como a outra. Existem vários fatores que levam ao insucesso. E eu aqui não estou em momento algum dizendo que só tem sucesso. Acho que é importante ter pé no chão. Uma coisa que é bastante crítica no sistema de franchise, precisa ser bastante avaliado, é a questão territorial das franquias. Muitas vezes, território é áreas que você vai poder abrir uma franquia. Então, muitas vezes, algumas redes têm uma estratégia de colocar várias unidades e essas unidades podem diminuir o potencial de uma unidade já vigente. Esse é um fator de insucesso. Outra coisa é uma escolha errada do perfil do franqueado. É só a gente andar pelo varejo aí, pelas lojas, enfim, você vai perceber diversas formas de atendimento dessas unidades e uma você fala, gente, como é que isso se suporta? Como é que tem uma estrutura de atendimento, equipes desalinhadas? Então, por exemplo, se o franqueado não assumir seu papel de empresário, de capacitar sua equipe, de receber a orientação do franqueador, o franqueador também tem a responsabilidade de dar esse suporte. Veja, voltamos para o 50-50, que é um credo nosso, é uma crença nossa que o franqueador tem responsabilidade, o franqueado tem responsabilidade. E aqui me parece, Nivaldo, o ponto-chave da questão de definir claramente quem faz o quê nessa relação. Se os franqueadores tiverem isso cada vez mais consciente, os franqueados souberem que estão entrando num sistema que tem risco, que é uma empresa, né, que tem que gerar fluxo de caixa. Outro ponto interessante é, para concluir essa resposta, o conhecimento de finanças para esses empresários, para esses franqueados, se torna muito fundamental, porque, de maneira geral, a gente é empresário e acaba não assimilando noções de finanças, confunde a pessoa física com a pessoa jurídica. O caixa da empresa vai entrando numa pessoa física, enfim, isso pode gerar alguns desconfortos no futuro. A pergunta é da ouvinte internauta Juliana. De certa maneira, você passou por isso quando falou sobre complexidades do negócio. Mas ela quer um pouco mais explicado isso. A Juliana quer saber quais os primeiros passos que deve dar para ter uma franquia, desde a escolha do negócio até a obtenção de financiamento. E ela lembra e cita aqui na mensagem que vai atuar na área de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Que beleza, belo potencial de mercado de maneira geral. A primeira é uma análise, uma autoavaliação criteriosa sobre o seu perfil, etc. A segunda é tentar identificar segmentos, ramos de atuação que você goste de atuar, que você perceba um certo potencial. A terceira é fazer algumas avaliações locais, do local onde pretende evoluir. A quarta é pesquisar várias franqueadoras, não ficar concentrado em uma, como eu disse anteriormente, mas eu reforço, pesquisar várias franqueadoras, entrar, acessar site, fazer contatos telefônicos, e-mail, redes sociais, buscar informações dessas redes, pedir informações de viabilidade, simulações e ser bastante crítica nessa avaliação, né? Nessa autoavaliação. Se possível, envolver familiares, amigos, sócios, enfim, para poder ter uma decisão um pouco mais racional. A gente brinca que não é porque eu gosto de determinado produto que eu vou ser um bom lojista desse produto. De repente eu brinco que eu posso até consumir todo esse produto e não ter mais nada para estoque. É só uma brincadeira do jargão do franchise, mas é para mostrar que é importante ter uma identidade com o negócio, Milton. Você gostar daquilo que você faz, o cliente percebe, né? Lendo Gestão Estratégica do Franchise, eu descobri que assim quando nós compramos um equipamento novo, a gente tem que ler o manual. Quando a gente decide entrar nessa história da franquia, tem que ler o manual também do franqueador. O franqueador tem um manual, tem um guia? Deveria ter, é recomendado que se tenha, apesar de hoje as mídias estarem bastante dinâmicas, você pode ter, não precisa mais ser o manual impresso, tem vários outros formatos, mas a documentação precisa estar organizada. Primeiro, o franqueador tem que ter os processos muito bem escritos, estruturados, e o franqueado deveria receber isso, Milton, em treinamento. Um ponto crítico, que até em link à pergunta anterior, é quanto tempo de treinamento esse franqueador lhe oferece para você abrir o negócio. Eu vejo algumas redes dando 2, 3 dias de treinamento e dando a unidade para o sujeito operar. Falo, gente, isso é praticamente impossível. Claro, não estou generalizando todos os negócios. Então, o manual tem a ver com o treinamento, porque a organização do conhecimento no manual deveria ser útil como visão de praticidade no treinamento. Um dia desses, faz uns 2 anos na verdade, eu visitei uma franquia e perguntei, cadê o manual do senhor, seu franqueado? Poxa, gostei tanto que eu deixei em casa. Falei, não, esse manual tem que estar aqui na loja, na unidade, para todo mundo ver. Então o franqueador tem que estar atualizando constantemente, usar isso em treinamento e franqueados, como seres humanos que somos, tem que ter o hábito de ler esse manual, de ler a rotina. A gente tem uma visão muito clara, a teoria na prática funciona. Bom, você falou agora há pouco aqui sobre a questão das finanças, né? Do ponto de vista das finanças, o que deve ser levado em consideração no acordo entre as partes?
deve ser levado em consideração uma análise de viabilidade muito clara do negócio. Olha, para esse negócio parar em pé, precisa ter 5 mil clientes no mês, você tem que vender R$ 10 para cada cliente. Estou aqui só colocando alguns números. E essas simulações têm que ter cenários de otimistas, realistas e pessimistas, para você conseguir mensurar quanto tempo é o seu retorno de investimento, o tal do payback, qual é a taxa de retorno, quais são as taxas de rentabilidade e lucratividade, que são coisas distintas. Um é sobre capital investido, rentabilidade, lucratividade é sobre faturamento. Precisa também criar esse discernimento para o empresário, né, o candidato a franqueado. Ele tem que discutir muito esses números e na nossa experiência como consultores, treinadores, as pessoas não gostam de finanças e eu digo, você quer ser empresário, você precisa no mínimo entender de finanças, não precisa ser um apaixonado, né? Eu gosto de finanças, como empresário eu sou obrigado a gostar, mas eu preciso olhar para esses números, eu tenho que ter criticidade sobre esse número até para eu poder ter algumas inferências no meu negócio. O franqueador, ele me ajuda no momento de eu definir esses indicadores, identificar claramente quais são as metas que eu tenho que alcançar em cada um dos setores, até para saber se esse negócio aqui realmente é viável ou não? Deveria ajudar, ele pensando macro, geralmente ele tem alguns programas para isso. Desculpa, você usou a expressão deveria porque normalmente não fazem isso. Os franqueadores são muito sérios brasileiros, mas assim, tem franqueadores que passam estimativas muito longe de uma realidade. Então os franqueados, isso é um ponto muito importante, os candidatos a franqueados hoje estão num nível muito diferente de 10 anos atrás. Ou seja, eles estão fazendo perguntas muito mais inteligentes, como essas que a gente está recebendo aqui. É gente preparada fazendo pergunta diferente para franqueador, o que significa que eu, como franqueador, tenho que me preparar mais. Então, quando eu digo deveria, não é uma crítica, mas sim um pensamento que eu tenho que estar sempre colocando em prática. Pergunta do Joaquim, nosso ouvinte internauta. Como está hoje no Brasil a questão da clareza dos franqueadores nos contratos que fazem com os franqueados? E aí ele cita alguns casos. Tem o caso de uma rede de restaurante que impunha fornecedores aos seus franqueados, mas era a dona da fábrica que fornecia o produto. Há casos também de franqueadores que ganham em cima dos aluguéis. Isso é verdade? Isso é verdade. Um caso de um franqueador muito conhecido internacionalmente, trabalha com aluguéis. O que eu tenho que dizer é o seguinte, isso está claro no contrato. A lei de franquia, que não estou defendendo nenhum lado nem outro, estou pontuando como consultor. A lei 8955 de dezembro de 94 é a lei que ajuda muito o candidato à tomada de decisão. Ela está em revisão, né? Agora, o nível de problemas jurídicos no Brasil é muito pequeno comparado a outras indústrias. A gente sendo o quarto país do mundo em franchise, óbvio que tem desafios. Uma coisa que ele citou, os fornecedores. Eu, como franqueador, sou obrigado a informar o meu candidato a franqueado se você só pode comprar de determinados fornecedores. A lei obriga. Você vai comprar desse fornecedor. Muitas indústrias optam pelo canal franquia como uma forma de canal exclusivo. Então é um sistema, é legítimo. O que a gente recomenda para os franqueadores é que eles tenham condições viáveis, eles tenham preços, eles tenham condições comerciais que viabilizem o negócio, porque no fundo o que vai fazer a diferença é franqueado investindo, tendo retorno do seu investimento, representando bem a marca, franqueador distribuindo seus produtos, franquia é um canal de vendas, a gente não pode esquecer disso, né? Franquia tem que ser visto como um canal de vendas? Franquia é um canal de vendas, como tem diversos outros, franquia é um dos canais de venda. Não digo que é o melhor para tudo, mas os números vêm mostrando que ele vem tendo um crescimento bastante grande. Quer dizer, o fundamental é que a pessoa não pode entrar no negócio sem ter a clareza de que ele tem essas obrigações. Por exemplo, a compra de produtos de uma determinada marca, de um determinado fornecedor. Quer dizer, isso tem que estar muito claro lá. Não dá para dizer depois que o negócio não deu certo porque ele me obrigava a fazer isso. Sem dúvida, você está correto. Agora, o que é responsabilidade do franqueador é ter condições comerciais adequadas. Aí começa um pouco das grandes discussões. Você tem um fornecedor A, mas eu consigo com o B uma situação melhor. O franqueador tem que estar sempre, esse é o pensar macro, o franqueador tem que estar sempre pensando a melhor condição para esses franqueados. Então, isso gera um pouco de discussão, mas normalmente tem que ficar claro, tem o documento chamado Circular de Oferta de Franquia, que lá diz, para comprar uniforme eu tenho que comprar da empresa X, então só posso comprar da X. Poxa, mas a minha mãe é costureira, faz uniforme melhor? Não pode, porque tem um padrão, nada contra a mãe do franqueado, mas não está dentro daquele padrão específico. E aí deve ser feita essa análise se vale a pena ou não. Mas depois que entrar no jogo não dá para dizer que não conhecia as regras. Agora, tudo se conversa, não dá para dizer que não conhecia, mas franquia tem a gente chama de dimensão humana do franchising. Milton, é muito claro para mim que atrás de um CNPJ tem sempre um CPF. E a gente precisa entender essa dimensão. Apesar de ter um CNPJ franqueado, tem um ser humano lá. Então, as redes franqueadoras têm que ser inteligentes nessa conversa, nesse diálogo. Não estou dizendo que se consegue burlar contrato, absolutamente não. O contrato está aqui para ser seguido, a lei está aí para isso. Mas eu acho que tem uma série de conversas, negociações, convencimento que podem ajudar nesse processo ou transferência de know-how.
Até porque, a princípio, as duas partes têm interesse no sucesso. O interesse é muito interessante, é exatamente isso, eles querem a mesma coisa de formas diferentes. Existem dados que devem e os que não podem ser abertos entre essas duas partes? Existem dados que devem ser abertos. A Lei 8955 preconiza claramente, por exemplo, balanço e demonstração DRE, demonstrativo de resultado do exercício, da franqueadora dos últimos 2 anos. Então, se eu quero entrar no mercado de franchising, eu preciso abrir meus números para esse candidato. O Milton, que quer comprar uma franquia, preciso mostrar para ele meu balanço, preciso mostrar a relação de franqueados que se desligaram da rede nos últimos 12 meses. Quer dizer, tem um montão de informação. Essa lei brasileira foi baseada no princípio do disclosure, da transparência. Então, para você tomar uma decisão de comprar a franquia, você precisa ver, a gente brinca que é um livro aberto da vida do franqueador. Então, isso a lei obriga. A lei obriga. Isso é fundamental. O franqueador tem o direito de saber tudo que está sendo movimentado de dinheiro lá no franqueado? Ele pode pedir algumas informações. Uma informação muito comum é pedir uma declaração de imposto de renda para medir o grau de situação financeira desse candidato. Porque um ouvinte tinha perguntado sobre um financiamento, acho que é importante a gente retomar. Algumas redes de franquia, só para não esquecer, peço desculpa, algumas redes de franquia permitem que esse candidato providencie um financiamento. Outras redes não, dizem o seguinte, olha, você tem que ter 100% do capital que eu exijo. É um critério. Cada vez mais existem linhas de financiamento, ainda acho que no Brasil tem muita oportunidade para ser mais acessível para o empreendedor, mas enfim, já existem hoje linhas de financiamento voltadas para a franquia. A BF faz um trabalho muito forte com as instituições financeiras para permitir que esses candidatos acessem esses financiamentos a taxas mais viáveis e esses financiamentos, as franqueadoras já acordaram com os bancos, já tem lá toda uma simulação de viabilidade. O banco primeiro aprova o franqueador para depois aprovar o franqueado. Então, ajuda. Essa é uma das vantagens do sistema de franquias. O Carlos Eduardo, nosso ouvinte internauta, pergunta, hoje no Brasil, qual é a maior franquia de sucesso e qual a maior franquia no mundo? A maior franquia do mundo, segundo o último dado da Associação Brasileira de Franchising, em quantidade de unidades, se tornou a Subway. O McDonald's sempre foi um dos primeiros, mas a Subway, a alimentação, se tornou, pelo menos os dados que eu tenho de 3 semanas atrás. Esse mundo é muito dinâmico. No Brasil, a maior franqueadora em unidades franqueadas, inclusive uma cliente nossa, é o Boticário, com 35 anos de vida, com 3.270 pontos de venda, e aí entrando em mais de 1.500 municípios do Brasil. Você se referiu ainda nessa entrevista que nós temos algo em torno aí de 2.031 empresas. Isso, franqueadoras. 90%, aí arredondando esse percentual, marcas brasileiras. As marcas brasileiras estão se internacionalizando? Existe hoje cerca de 70 ou um pouquinho mais de marcas brasileiras indo para o exterior. Estando no exterior, já estando no exterior. Algumas quebraram um pouco a cara, voltaram, até porque eu acho que esses dias eu estava com uma empresa cliente nossa, eu falei, temos tanta oportunidade no Brasil aqui, por que você vai agora para o exterior? Não estou dizendo que é contra, mas tem algumas redes que já estão bastante fortes no exterior, então são cerca de 70 e poucas marcas brasileiras indo para o exterior. Você falou agora há pouco também sobre a questão da geografia. Isso levou a Mariana a fazer a seguinte pergunta: como é que é feito no contrato entre o franqueado e o franqueador a questão geográfica das lojas? E por que ela está perguntando isso? Por uma lógica do varejo, mas enfim, vamos lá. Faço essa pergunta por uma observação pessoal. Vejo nas ruas muitas lojas do Boticário e da Cacau Show, próximas uma das outras. Isso não é errado? Uma loja não prejudica a outra? Eu acho que tem uma coisa de você atrair, né? Eu acho que essas franqueadoras, elas vendem praticamente o mesmo produto. Peraí, Adir, perfume e chocolate são o mesmo produto? Se eu penso nisso como presente, por exemplo, eu estou numa mesma categoria. Então eu sempre digo isso para Cacau Show, para o Boticário, eles sabem que eles são concorrentes no que se refere a produto. E quando você tem uma loja Boticário, você gera um fluxo normalmente. Até porque para ter uma loja Boticário, existem milhares de estudos, mas assim, no detalhe, eles são muito críticos em colocar aquela loja ali, ou da Cacau Show, a mesma coisa. Por quê? Porque nesse negócio de compra de impulso, por exemplo, você precisa ter o fluxo, precisa ter visibilidade. A questão geográfica precisa ficar, acho que foi parte do início da pergunta dela, precisa se perguntar para o franqueador qual é a sua política geográfica, qual é a sua política de território. Se eu abrir uma loja aqui, você pode abrir uma em frente ou você vai me consultar? Normalmente, os contratos, Milton, preconizam direito de preferência. O que é isso? O Milton tem uma lojinha aqui e eu vou dar preferência ao Milton se ele estiver operando bem o negócio. Milton, eu vou abrir uma segunda loja. Você tem interesse? Você já opera bem, eu, franqueador, fazendo com você. O que é complexo é quando abre-se a segunda e sem consultar o franqueado, isso na nossa avaliação. Porém, tem que sempre perguntar como é que está isso regido contratualmente na relação do franqueado.
Bom, então respondida aqui a pergunta também para a Mariana, nossa ouvinte internauta. E eu falei aqui sobre varejo. O varejo brasileiro vive um grande momento. Quem pretende entrar nesse mercado aí de franquia deve começar a pensar em investir na área do varejo? Eu acho que o varejo e franquia estão intimamente ligados, né? Apesar do franchising brasileiro representar pouco ainda no PIB, comparado a outras culturas como a americana, etc., mas o varejo vem vivendo um aquecimento muito grande. Estivemos agora em Nova York, na maior convenção de varejo do mundo, que é a NRF, National Retail Federation, e lá é a 101ª edição, portanto faz 101 anos que os americanos se juntam para discutir o futuro dos lojinhas, como eu brinco. E desde o ano passado, da 100ª edição e essa edição, o Brasil é a maior delegação internacional, Milton. Nos dá um baita de um orgulho, porque o Brasil está levando mais gente para lá, empresários, consultores, gente procurando conhecimento e gente querendo trazer esse conhecimento. Esse ano foram cerca de 1.500 participantes, de um total de 25 mil. Esse evento ocorre em janeiro, são 4 dias de palestras e mais visitas técnicas. Tudo isso para contar que a gente traz muita tendência de lá. Eu frequento esse evento há 8 anos, e há 8 anos o gap entre o Brasil e os Estados Unidos era muito maior. Hoje, com acesso à informação, as próprias redes, as próprias marcas se profissionalizando, está diminuindo um pouco esse gap, o que mostra o potencial do varejo brasileiro. O que nós temos aí de grandes tendências na área do varejo? Olha, não sei se tendências ou consolidações, mas um primeiro ponto que foi muito falado nessa convenção de varejo foi o engage and evolve, ou seja, engaja e desenvolve seus funcionários, sua equipe. É legal ver o americano falando, porque a conclusão que se chega é o varejo, loja, continua como sendo a entrega da promessa da marca. Acabou aquela história, acho que só o digital vai acabar com o físico. Os dois têm que se integrar muito, porque essa relação do consumidor com as mídias sociais, ele está extremamente empoderado e ele faz um efeito chamado web to store. Ele pesquisa na web, vai no ponto de venda, ou ele compra na web, quer se entregar no ponto de venda. Então tem que haver uma integração muito grande. Esse é um ponto, poxa, isso é novidade? Eu digo, não é, mas a gente está vendo cada vez mais consolidado que eles chamaram esse termo do magic selling, que é fazer uma venda mágica no ponto de venda. Eu fui esses dias comprar um presente para o meu filho em 5 lojas. Eu tenho um garoto de 5 anos, estava fazendo aniversário, e nessas 5 lojas eu pedi, eu quero o brinquedo tal. 4, o vendedor simplesmente braço cruzado me atendeu assim, não tem esse produto, em 4. E na 5ª o sujeito falou, não tenho esse produto, mas eu tenho um personagem correlato, você teve filho pequeno, você sabe que às vezes ele quer aquele personagem, ou seja, tentou fazer uma oferta de venda. O que eu estou tentando mostrar é o quanto de oportunidade a gente tem para aumentar a produtividade no ponto de venda, que é o ponto de entrega na marca. Voltando aqui para a questão do franchise, até provocado pela pergunta que eu recebo do Felipe, nosso ouvinte internauta, ele pergunta se nós temos franquias puramente regionais no país, por exemplo, negócios típicos do Nordeste ou do Sul que não fariam sucesso em outras regiões do país. Tem negócio, por exemplo, a gente participou de um projeto junto com a ABF e o Sebrae, que era uma franquia de incubadora. A gente ajudou a formatar negócio, a Praxis Education ajudou a formatar negócio de franquias que estavam incubadas. E quando elas deixaram de ser incubadas, elas viraram franqueadoras. Teve um negócio em Mato Grosso do Sul que é de quase um conceito de yakisoba, é o soba, eles chamam de soba, que é parecido com yakisoba, enfim. E a gente percebeu claramente na região lá do Mato Grosso do Sul, eles têm um grande potencial. Qual é o nosso grande desafio? Formatar tudo isso e avaliar o potencial de entrada. Você tem comidas goianas, por exemplo, sendo franqueadas. Então, existe essa possibilidade. Eu acho que a gente tem uma riqueza brasileira que permite esse tipo de coisa, porém, tem que fazer com mais cuidado, né? Você falou agora há pouco aqui sobre, dando exemplo da utilização das redes, o poder do consumidor hoje, com base na internet, da consulta que ele faz, etc. Eu me lembrei de uma outra situação, nessa relação franqueador e franqueado. É muito comum de a gente ver franqueados com perfil próprio nas redes sociais se confundindo com o do franqueador. Quem é que manda nessa hora? Quem é que tem que estar à frente desse processo realmente? Essa é a pergunta de $1 milhão, Milton. Eu acho que essa é uma pergunta que o franchise está tentando responder. Por isso que eu deixei para o final do programa. Excepcional. É o seguinte, algumas redes assumiram o controle e disseram o seguinte, algumas redes estão dizendo o seguinte, você não está autorizado a ter um perfil. Você pode ter o teu perfil pessoal, mas você não pode usar a minha marca. Outras redes estão partindo da premissa de ensinar o franqueado a postar algumas coisas. Então, estamos num momento crítico nesse atual presente de como a gente deve lidar com isso. Na minha visão, o controle da marca está com o franqueador. O franqueado deve seguir as instruções do franqueador. Tomar muito cuidado com preferências religiosas, preferências de time, essas coisas podem gerar um certo desconforto para o consumidor, né? Então, como é um posicionamento de branding, de marca, eu entendo que o franqueador deva dar as diretrizes. Algumas redes permitem que o franqueado faça. Tem rede, inclusive, que deu o e-commerce para o franqueado.
lá atrás, porque ele não queria operar. E a gente vê o poder do e-commerce hoje, só para registrar, o varejo digital e o varejo online e o varejo físico precisam se interagir, né? Essa é a nossa visão. Então, eu acho que, respondendo objetivamente, o franqueador deve dar as coordenadas, se possível, controlar esse processo, ensinando franqueados a como usar esse tipo de coisa e monitorando as mídias. Em percebendo algum problema, destacar imediatamente o franqueador que precisa ter uma estrutura de gente preparada para dar esse suporte. Adir, quero agradecer a sua gentileza de conversar conosco aqui, falando sobre franquia, sobre varejo no mundo corporativo. Muito obrigado e até uma nova oportunidade. Eu que agradeço, é uma honra enorme participar do seu programa. Obrigado. Adir, muito obrigado. Adir, que é presidente da Praxis Education e um dos autores do livro Gestão Estratégica do Franchising, como construir redes de franquias de sucesso. Escreveu esse livro com Maurício Galhardo, Leonardo Marque, Luiz Gustavo Imperatore, são todos sócios da Praxis. O livro foi lançado pela DFS Editora. A você que participou deste capítulo do Mundo Corporativo, também o nosso agradecimento especial. Muito obrigado e até a próxima.